Muito bem, agora é interessante a gente falar também de quais os elementos que compõem um circuito elétrico. Os elementos são divididos basicamente em dois subgrupos. O subgrupo dos elementos ativos e o subgrupo dos elementos passivos. Os elementos ativos são aqueles capazes de gerar energia, por exemplo, geradores, fontes de alimentação, pilhas, amplificadores operacionais. Os elementos passivos, por outra hora, são aqueles elementos que não geram energia, ou seja, consomem parte dessa energia ou toda ela, no caso. Muito bem. Então, olha só. Falando então especificamente de elementos ativos, vamos falar das fontes. As fontes elas podem ser classificadas em dois grupos, as fontes independentes ou fontes dependentes. As fontes independentes são aquelas que o valor fornecido, seja ele de tensão ou de corrente, independe de qualquer outra variável dentro do circuito. Então, por exemplo, o símbolo de fontes de tensão geralmente a fonte de tensão independente, é essa bolinha aqui, olha, com mais e menos, identificando aqui que aqui eu tenho um valor de tensão específica, por exemplo, 9 volts. Esse valor de tensão aqui vai ser fornecido independente de qualquer outro valor dentro do circuito. Outra forma de representação dessa fonte seria dessa forma. Existe também a fonte de corrente independente. É aquela que fornece corrente independente do que a gente tem do lado de cá do circuito. Por exemplo, eu posso ter aqui uma fonte de corrente cujo valor de corrente aqui é 2 amperes. Isso significa o quê? Que eu vou sempre fornecer 2 amperes independente do que eu tenho no circuito do lado de cá. Muito bem. Já as fontes dependentes são aquelas em que o valor fornecido de tensão ou de corrente depende de alguma outra variável dentro do circuito. Por exemplo, a simbologia está aliada a esse quadradinho aqui. Então, como é que a gente faz? Então, por exemplo, olha só. Uma fonte de tensão dependente, ela pode depender de uma tensão dentro do circuito ou de uma corrente dentro do circuito. Quando esse é o caso, se for uma fonte de tensão dependente de tensão, o símbolo que a gente tem é FTDT, fonte de tensão dependente de tensão. Poderia ser também uma fonte de tensão dependente de corrente. O mesmo vale para uma fonte de corrente. Uma fonte de corrente ela pode depender de tensão ou de corrente ou de uma tensão específica dentro do circuito. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, olha. Um exemplo extraído da figura 1.14 do livro do Alexandre e do Sádico, onde eu tenho essa fonte de tensão aqui, olha. Percebam que essa fonte de tensão de cá, ela é independente. Ela sempre fornece 5 volts. Agora, nesse caso aqui, olha, ela é dependente. O que isso significa? Ela depende aqui, olha, dessa corrente que está passando aqui, olha. O valor aqui vai ser 10 vezes essa corrente que está passando aqui. No caso aqui, isso aqui é uma fonte de tensão. Então, no caso aqui, eu estou falando de uma fonte de tensão. No caso aqui, olha, como ela depende do valor de corrente, fonte de tensão dependente de corrente. Como que isso vai funcionar na prática? Se aqui, por exemplo, nesse ramo aqui, estiver passando uma corrente de 2 amperes, significa que então que a fonte de tensão, essa tensão aqui, ela vai fornecer aqui, olha, 10 vezes aquela corrente que é 2. Então vai fornecer aqui uma corrente de 20 volts. Se por um acaso fosse 4 amperes, forneceria 40 volts e assim sucessivamente. Certo? Então esses são basicamente os componentes, os elementos de um circuito que a gente vai estudar por hora.